Olá, eu quero começar o programa de hoje dizendo que todos nós esperamos a segunda vinda do nosso Criador Jesus Cristo. Mas por que esse mesmo Jesus disse, na época que ele esteve aqui na terra, encarnado como homem, aos discípulos que ele viria naqueles dias? Olha o que diz o livro de Mateus, no capítulo 16, os versos 27 e 28. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. E ele dizendo, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Será que Jesus estava mentindo para os discípulos, dizendo que ele viria naqueles dias? O que esse texto está querendo dizer? Jesus realmente era para vir naqueles dias? Nós estamos de fato esperando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ou será que ele já veio novamente? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos no ar, conectados com o Brasil e o mundo através da internet e da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. Agora são 2h02. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. E já começamos cumprimentando meu colega, professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Como é que passou aí de terça para hoje? Passei, Tito, muito bem, e hoje eu estou assim com uma gratidão especial a Deus no meu coração, porque hoje, amigo Tito, é o aniversário da minha querida esposa. Né? Beleza! É aniversário da Nayarinha. Né? Que Deus abençoe a você, minha fofa, que Deus lhe dê muitas alegrias, como você merece. Né? Sou muito feliz por saber que você também é uma pessoa feliz. Que Deus abençoe a você. E um abraço também para Tia Neves e Jorginho, são dois telespectadores da igreja de Atapajipe, Salvador, Bahia. Obrigado por acompanharem ao programa. Muito bem, professor. E a gente não pode esquecer de agradecer a audiência dos nossos amigos, telespectadores que assinam a Sky e que acompanham o programa Na Mira da Verdade através do canal 17, ou então aqui no Vale do Paraíba e também em Fortaleza no canal 141. Obrigado por vocês estarem conectados com a gente, obrigado por vocês participarem do programa, por vocês fazerem o programa. Afinal de contas, são as suas dúvidas, são as suas perguntas que acontecem e que são colocadas na Mira da Verdade. Também mando um abraço muito carinhoso para você que está nos acessando aí nas mais diversas regiões do nosso país. Você que está no sul, em Cachoeira do Sul, você que está em Curitiba, você que está aí em Erechim, você que está aqui no estado de São Paulo, em Campinas, em muitos outros lugares, vocês que estão aí em Minas Gerais, através de Ouro Fino e outras cidades mais que acompanham o programa Na Mira da Verdade, obrigado por sua audiência. Nós começamos falando aqui no programa sobre a volta de Jesus. E esse texto de Mateus 16, verso 28, é um texto daqueles que eu digo assim, capcioso. Porque o que Jesus queria dizer isso quando ele disse que afirma a vocês que isso é verdade? Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Por que Jesus mentiu aqui para os discípulos dizendo que ele vinha naquela época? Será que é uma mentira mesmo? Será que Jesus mentiu mesmo? Professor Leandro Quadros, a pergunta é essa. Pois Jesus mentiu lá em Mateus 16, 28 para os discípulos ao fazê-los crer que a sua volta gloriosa se daria naqueles dias, professor? Pois veja bem, Tito, aqui na verdade é um texto muito bonito que nos mostra que na verdade a Bíblia não se contradiz. E muito menos Jesus mente? Ou muito menos Jesus, porque se Jesus mentisse, ele seria um pecador. E aí, de acordo com Hebreus 4, 14 e 15, né, ele não poderia ser o nosso Salvador. O que ele quis dizer aqui em Mateus 16, 28?
né? Quando ele disse que alguns dos que se encontrariam ali não passariam pela morte até verem a Jesus vindo no seu reino. Se nós lermos o capítulo 17, versículos 1 a 8, mas especialmente os versículos 1 e 2, nós podemos obter essa resposta. Então, ele fala no versículo 28, né, que alguns dos que ali se encontram com ele não veriam a morte até que viesse o reino de Cristo. Olha o que diz o capítulo 17, verso 1. 6 dias depois, ou seja, 6 dias depois de ele ter feito essa declaração do capítulo 16, verso 28, tomou Jesus contigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Perceba aqui uma coisa interessante. Em Mateus 16, 28, ele afirma que alguns dos que estariam ali presentes estariam vivos quando ele viesse no reino dele. No capítulo 17, verso 1, é dito assim: 6 dias depois, ele pegou consigo Pedro, Tiago e João. Ou seja, esses alguns de Mateus 16, 28 que estariam vivos quando viesse o reino de Cristo eram Pedro, Tiago e João. E o que aconteceu logo em seguida essa declaração? Diz no versículo 2 que Cristo foi transfigurado na presença dessas 3 pessoas. Ou seja, ele assumiu a sua forma divina. Então, na verdade, em Mateus 16, 28, Cristo não está falando da segunda vinda gloriosa, mas do reino de Deus em miniatura, que se manifestou na transfiguração de Cristo. Quando Cristo está falando que alguns estariam vivos quando viesse o reino dele, ele está falando do encontro que Pedro, Tiago e João teriam com ele, com a sua glória por ocasião da transfiguração. E com base no estudo do contexto interno do verso, nós podemos concluir perfeitamente isso. E levando-se em conta um contexto mais amplo da Bíblia, como por exemplo Apocalipse 1:7, lá é dito que Cristo vem com as nuvens e todo olho o verá. Ou seja, não são apenas alguns que o verão vindo nas nuvens do céu, todo olho o verá. Então nós podemos fazer aqui uma diferença entre 2 reinos de Deus, né? O reino de Deus da glória, em definitivo, será na segunda vinda de Cristo. Aqui Pedro, Tiago e João tiveram um vislumbre do reino da glória ao se depararem com o Cristo transfigurado. E portanto, Mateus 16, 28 não está contradizendo Apocalipse 1:7 e muito menos insinuando que Jesus tivesse mentido aos seus discípulos. Muito bem, professor. Então, já chegou uma das perguntas capciosas do programa, hein? O primeiro SM aqui já é enorme e ela vai entrar agora na mira da verdade. Ele até começa a pergunta dele dizendo assim, ó: parabéns se vocês esperavam uma pergunta capciosa e de bater na mira, ela chegou. Mas será que o professor vai responder? Professor Leandro Quadros, como ele disse, ó, tá na mira agora. Quero ver como é que você vai sair dessa aqui. A questão é a seguinte. Olha, preste bem atenção da maneira como eu vou ler a pergunta aqui, hein? Se os adventistas, ou melhor, se vocês aí do programa não creem na vida após a morte e que os mortos não têm consciência, como explicar o livro de Mateus no capítulo 10, o verso 28? Como explicar 2 Pedro 1, 14 e 15? Como explicar Lucas 16, 19 a 31? Mas antes que digam que o texto de Lucas é uma parábola, ele não é, pois segundo a homilética e a hermenêutica, as parábolas não têm nomes próprios, nem o verbo haver, provando ser Lucas 16, 19 a 31 uma história real. E como explicar que a palavra grega para atormentar, Bassani, em Apocalipse 20, 10, onde aparece no Novo Testamento, como em Lucas 16, 24, falam de dor e sofrimento. Olha aí, professor, e olha, tem mais coisa aqui, hein? Os argumentos que ele coloca. Mas como combater essa questão da imortalidade da alma? Se você quiser, eu posso contextualizar aqui os livros que ele disse. Vamos fazer aqui assim, ó, como são vários versículos, vamos analisar aí
Quantos você acha que a gente analisa aí? Vamos começar pelo primeiro, que é Mateus 10, 28. Então, Mateus 10, 28 diz o seguinte: não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui já tem duas perguntas, professor. A imortalidade da alma. Sim. E a questão do inferno, porque quem está dizendo aqui é Jesus. Jesus estava falando do inferno? Que história é essa? Aqui é o seguinte, esse texto, querido telespectador que enviou essa mensagem, ele está, na verdade, contradizendo a doutrina da imortalidade da alma. Por quê? Porque aqui afirma o seguinte, ó, não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer o quê? Perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, na verdade, esse texto é um golpe contra a doutrina da imortalidade da alma, porque aqui afirma que a alma perece no inferno. Agora, vou lhe acrescentar um detalhe. Você sabia que a palavra alma é a mesma palavra utilizada no versículo 39? Olha o que diz aqui. Quem acha a sua vida, ou alma, né, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Os tradutores colocaram no versículo 28 a palavra alma e não a palavra vida, como está no verso 39, porque eles iam se meter num problema muito grande. No verso 28 fala alma. Se no verso 39 estivesse o termo alma, então seria possível o indivíduo perder a sua alma por causa de Cristo. Então você percebeu? Os tradutores aqui não foram 100% exatos, não estou questionando a sinceridade deles, mas a exatidão. Se a palavra é corretamente traduzida por vida no verso 39, por que no verso 28 não é traduzida por vida? O que confunde as pessoas é a palavrinha alma, mas uma das traduções dela é vida. Então Cristo está dizendo o seguinte, não temam os que matam o corpo, mas não podem acabar com a vida eterna de vocês. Tenham medo antes daquele que pode fazer perecer no inferno tanto a vida eterna, a possibilidade de vida eterna, quanto o corpo. Então essa é uma tradução fiel, contextual, com base no versículo 34. Então aqui já é um golpe contra a imortalidade da alma. Vamos para a parábola do rico e Lázaro. Que é a de Lucas, não é isso? Que é de Lucas 16, 19 a 31. Né? Tem um outro texto aí, Tito, também, que ele pediu para você ler. Você já pode ir abrindo. 2 Pedro. Pode ir abrindo já, no Tito, capítulo que daí... 1, o versinho, deixa eu ver qual que é aqui. O verso 14 e 15. Eu vou pedir... Quer que eu leia aqui? Pode ler, Tito, pode ler para nós. Então, o versinho 14 e 15 diz o seguinte: pois sei que logo terei de deixar este corpo mortal, como o nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder para que depois da minha morte, vocês lembrem sempre destas coisas. Mas aqui ele não está dizendo nada que essa questão que ele fala aqui de lembrar depois que ele morre, é as coisas que ele vai fazer em vida, não é não, professor? Sim, porque quer ver uma coisa, nós temos que levar em detalhe interessante. Essa expressão, deixar este tabernáculo, ela não significa que um espírito sai do corpo. Como que nós entendemos essa expressão de Pedro? Nós temos que analisar 2 Coríntios, do capítulo 5, do verso 1 ao 8. Para o apóstolo Paulo, deixar o corpo e habitar com o Senhor é deixar o corpo corrompido pelo pecado e habitar com o Senhor num corpo glorificado. Então Pedro realmente está falando aqui que ele iria morrer, mas ele não está falando de a alma sair fora do corpo como ensina o Espiritismo. Pedro está dizendo aqui que ele iria morrer e que, logicamente, um dia ele iria habitar no seu corpo glorificado com Cristo. Até o porquê, se nós analisarmos aqui, João 21, 18 e 19... Professor, se você não conseguir terminar esse bloco, a gente volta no segundo bloco. Nós temos aí 40 segundos. Tá ótimo. Então eu vou ler só esse texto, aí Lucas eu respondo depois, tá? Olha aqui, João 21, 18 e 19 diz assim: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte haveria Pedro de glorificar a Deus. Então, perceba, quando Pedro fala que vai deixar esse corpo, ele está dizendo que vai morrer. E o tipo de morte é que ele seria o quê? Crucificado. Não tem nada aqui a subentender imortalidade da alma, se você estudar esse texto com 2 Coríntios 5, 1 a 8. Depois do intervalo, vamos mostrar que essa hermenêutica de que não existe nomes próprios em parábolas, isso é uma invenção humana, isso não existe.
tá? Então depois do intervalo nós vamos comentar isso aí. Muito bem, professor. Bom, nosso tempo corre demais aqui, não sai daí não. A gente tem ainda muita coisa para apresentar para você. Nós voltamos já já. Já estamos de volta, agora são 2 horas e 17 minutos. Obrigado por você estar aí. E nós estamos aqui respondendo perguntas capciosas. Chegou já aqui um SMS querendo alguma comprovação ou quem sabe, uma argumentação dizendo que a imortalidade da alma existe. E o professor Leandro Quadros está aqui explicando vários textos que a pessoa aqui colocou na mira. Um dos textos foi Mateus 10, 28. O outro, 2 Pedro 1, 14 e 15, e a parábola do rico e Lázaro, onde ele está perguntando aqui, ou ele está afirmando que realmente isso não pode ser uma parábola, porque em parábola, num estudo mais profundo da palavra de Deus, em homilética e hermenêutica, que são formas de estudar a Bíblia Sagrada, diz que não se pode usar nomes próprios ou o verbo haver também. Esse é o argumento que está sendo colocado aqui na pergunta. Mas ele vai mais além ainda, dizendo que esta parábola não pode ser simplesmente uma história, e sim um fato real, e de que a imortalidade da alma existe, porque senão não haveria o porquê nós sermos salvos. Ou não haveria o porquê de não ser salvo, sabendo que se você vai para o inferno, você vai estar sofrendo, ou se você vai para algum outro lugar, você vai estar se preparando para herdar a vida eterna. Agora, professor, você estava comentando e continuando aí o seu argumento. O que você quer acrescentar sobre essa questão da imortalidade da alma, do inferno e dessa palavra que ele está querendo dizer aqui no grego? Como é que é? Bom, nós comentamos 2 textos para esse telespectador, vamos comentar agora os demais para ajudá-lo. Veja bem, querido telespectador, essa ideia de que parábola não pode ter nome próprio ou o verbo haver, isso não existe. Isso é uma invenção humana, né? Por que eu não posso elaborar uma parábola e colocar um nome próprio? Isso aí não é argumento, né? Eu sei que isso consta em vários livros, inclusive apologéticos de renome, mas isso é bobagem, ignore isso. Que o texto é parábola, se eu fizer apenas uma análise de perícope do texto, isso já basta para você ver que o texto é uma parábola. O que é perícope? Perícope é um bloco de um texto que trata do mesmo assunto. Por exemplo, a Bíblia não foi escrita, não foi dividida, na verdade, em capítulos e versículos. Isso foi posteriormente. A perícope, o bloco de assunto do qual Lucas 16 faz parte, começa no capítulo 15, passa pelo 16 e vai do 17 até o verso 10. E Cristo, nessa perícope, ele está contando uma série de parábolas para ensinar uma lição moral. Agora, veja bem, se nessa perícope ele conta a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho pródigo, do administrador infiel, por que só do rico e Lázaro é a história literal? Com base numa fiel hermenêutica que analisa a perícope do texto, é claro que Lucas 16, 19 a 31 faz parte da série de parábolas da mesma perícope, né? Então isso aqui é uma evidência claríssima. Por exemplo, Dr. Harsher, mesmo crendo na imortalidade da alma, ele é sincero em reconhecer que não se pode usar esse texto a favor da imortalidade da alma. E se você analisar os detalhes de Lucas, você percebe que ele tem que ser uma parábola. Por exemplo, diz aqui no versículo 23 que no suposto inferno, o indivíduo que estava lá olhou ao longe e viu Lázaro ao lado de Abraão. Ora, será que o céu e o inferno são tão vizinhos assim? Que é possível você enxergar quem está lá, bater um papinho e tudo mais, né? Outro detalhe na parábola, diz aqui no versículo 24, que o indivíduo que estava no suposto inferno, ele pede para Lázaro molhar o dedo, né, na água e refrescar a língua dele. Como? Como que Lázaro, primeiro, um espírito tem língua? Como que Lázaro lá do céu pega um pouquinho de água e larga no inferno em cima da língua assim do rico assim, ó? Então, por favor, isso aqui são detalhes de uma parábola que não tem o propósito de formar doutrina. O propósito de uma parábola é ensinar uma lição moral. O que Cristo fez aqui foi pegar uma história corrente nos dias dos fariseus e ensinar uma lição moral com base nessa história.
E a lição moral que ele quer ensinar está no verso 31, né? Ele argumenta assim: não adianta alguém enviar uma pessoa que estava morta para avisar aos seus parentes que o inferno é ruim. As pessoas têm que crerem na palavra de Deus. Então essa é a lição da parábola. Então é uma parábola claramente. Sobre Apocalipse 20, verso 10, a palavra ali empregada para sofrimento, nós não negamos que as pessoas que forem jogadas no lago de fogo terão um período de sofrimento. O que nós negamos é que esse lago de fogo exista hoje. Por quê? Se você ler esse capítulo que você citou de Apocalipse 20, você citou o verso 10, leia a partir do versículo 1 e perceba, querido telespectador, que o lago de fogo, ele existe depois de um período chamado 1000 anos na Bíblia. É depois do milênio que vai existir um lago de fogo para castigar os ímpios. Nós cremos no castigo proporcional às obras do indivíduo. Isso é claro na Bíblia. Lucas 12, 47 e 48, por exemplo, afirma assim, que alguns vão receber muitos açoites, outros poucos açoites. Só que nós cremos que depois que alguns receberem poucos açoites, vai se cumprir Malaquias 4, 1 a 3, se transformarão em cinzas. E vai se cumprir o Salmo 37, 20, se transformarão em fumaça, certo? Portanto, esses textos que falam que a morte é um sono, como o Salmo 13, verso 3, que você citou, e João 11, 11 a 14, não se refere só à morte física. Isso aí é uma outra argumentação inexistente. Nós temos que entender na Bíblia que morte é morte mesmo. A morte, de acordo com 1 Coríntios 15, 51 a 55, ela é nossa inimiga. Se durante a morte eu pudesse sair com o meu espírito e ir para o céu, a morte não seria necessariamente minha inimiga, ela seria minha amiga, pois estaria me fazendo um favor em me ajudar a ir para o céu. Então você tem que analisar o Salmo 6, verso 5. Lá diz que na morte não há recordação de Deus. Se não há recordação de Deus, a pessoa não está no céu e nem no inferno. Eclesiastes 9, 5, 6 e 10. E muitos outros textos. Então eu convido você, querido telespectador, a analisar isso. Que o lago de fogo existirá depois do milênio, que realmente as pessoas serão castigadas nesse lago proporcionalmente às suas obras, mas que depois virá a aniquilação total. Esse é o ensino bíblico e não temos nenhuma dúvida de que a Bíblia é coerente em relação a esse assunto. Muito bem, professor. Muito bem respondido aí. E são questionamentos que acontecem. O objetivo do programa é esse, mostrar na palavra de Deus o que a palavra de Deus ensina, o que a palavra de Deus mostra. Porque muitas vezes, lendo um texto aqui, lendo um texto ali, muitas vezes nós podemos achar algum problema e achar que aquilo pode se transformar numa doutrina, pode se transformar em algo que eu tenho que usar na minha vida. Por exemplo, o texto que nós abrimos aqui dizendo que Jesus talvez estivesse mentindo para os discípulos, não é nada disso. A questão, ele estava falando de uma outra situação. Por isso, se você tem alguma dúvida da palavra de Deus, se você tem algum questionamento, se você tem alguma coisa que você quer argumentar, que você quer uma resposta, manda pra gente. Coloque a sua pergunta aqui no programa, pois ela vai estar na mira da verdade. E como que você faz para participar do nosso programa? Basta mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972. Você manda aí a sua pergunta e ela chega na hora aqui para mim. Se você preferir, também pode acessar o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Lá você vai ver que o programa está no ar e você também pode mandar o seu questionamento, a sua pergunta, a sua dúvida e ela chega na hora aqui pra gente. Ou se preferir, ligue pra gente. 0 operadora 12 21 27 3121, tá bom? Participe do programa, faça esse programa acontecer e tire suas dúvidas, porque tudo que é colocado na mira é respondido de acordo com a palavra de Deus. Não a opinião do programa, não a opinião do professor Leandro Quadros, mas sim o que a Bíblia Sagrada diz, tá bom? Participe do nosso programa e lembre-se, se você é internauta aí, se você tem o seu Twitter, siga a gente também no Twitter e veja todos os bastidores de como acontece o programa Na Mira da Verdade, tá bom? Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Já tem mais uma dessas de dominação do inimigo. Você quer ver? Vamos lá. Por ocasião lá da tentação de Jesus, Satanás, ele disse algo a Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 4, os versinhos 8 e 9, que eu vou ler aqui para o nosso telespectador.
Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Esse texto está querendo dizer então que Lúcifer, Satanás, tem o domínio do mundo, professor? A ponto de ele oferecer isso para Jesus? Ele tem certo domínio do mundo, ele não tem o total domínio, mas ele tem certo domínio. Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva, que eram, diríamos assim, os proprietários, os administradores deste mundo, quando eles pecaram, eles entregaram tudo nas mãos do inimigo de Deus. E aqui 1 João 5,19 confirma isso, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz, ou seja, dorme no maligno. Então realmente o mundo é sim dominado e influenciado pelo diabo, né? Só que Deus tem tudo sobre o seu controle, de modo que o verso 18 se cumpre na vida daqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Diz assim, que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então ele tem certo domínio, só que o poder dele é restringido pelo próprio Deus. Quando Cristo voltar, ele perderá o domínio definitivamente. Muito bem, professor. Outras questões temos aqui, mas deixa eu só pegar essa daqui, ó. Um cristão batizado pode receber aplicações de acupuntura, professor? Ou isso é contra os princípios de Deus? Essas práticas orientais, nós sabemos que temos um monte de práticas, yoga, acupuntura e outras mais. Um cristão tem problema ele usar desse tipo de orientação oriental? Alguma coisa assim, professor? A Bíblia condena isso ou não tem problema nenhum? Quer ver uma coisa? Tem um aspecto da acupuntura que é até científico, né? Que é quando ela é utilizada para alívio da dor. Tá? Isso aí, até que não se tem princípios bíblicos condenando isso. Só que a filosofia oriental por trás da acupuntura e de outras medicinas alternativas, aí ela contradiz a Bíblia. Em que sentido? Por exemplo, a ideia da acupuntura é o seguinte, de que quando ela não é feita apenas para aliviar a dor, não é? Ela pega, diríamos assim, energia do universo, energia cósmica. Essa energia cósmica entra pelas agulhas no corpo do indivíduo para causar nele um equilíbrio. Este equilíbrio seria um equilíbrio entre a energia Yin e Yang, ou seja, a energia positiva e negativa, boa ou má. Esse conceito é perigosíssimo porque nega duas grandes verdades da Bíblia. Primeiro, o de que o pecado originou-se no diabo e que, portanto, nós não precisamos de pecado para equilibrar a nossa vida. O segundo ponto é que a filosofia oriental muitas vezes nega a existência do Deus pessoal da Bíblia. Aí se você ler Êxodo 33, né, você percebe aqui que Deus, no verso 17 ao 23, ele se apresenta a Moisés com uma forma física, ou seja, Deus é um Deus pessoal. Então é recomendável que não adotemos como práticas terapêuticas métodos, né, que neguem a existência do Deus pessoal da Bíblia e que neguem a doutrina bíblica de pecado. Muito bem, professor. Temos que ir para mais um intervalo, mas a gente volta ainda porque tem muita pergunta boa para entrar na mira, tá bom? Não sai daí não, a gente volta já. Já estamos de volta, agora são 2h33. Obrigado mais uma vez por você estar aí. E eu queria agora fazer uma promoçãozinha do nosso blog. Você que ainda não conhece o blog Na Mira da Verdade, acesse lá e você vai ver a quantidade de assuntos e conteúdo da Palavra de Deus que você pode encontrar. Se você de repente está estudando sobre determinado assunto e quer conhecer mais, acesse lá o nosso blog. O professor Leandro Quadros tem postado todas as semanas os mais diversos temas, os mais diversos assuntos sobre imortalidade da alma, sobre criacionismo, sobre o sábado, sobre a lei de Deus, enfim, uma quantidade imensa, além dos nossos vídeos, dos programas que nós apresentamos aqui todas as semanas. Então, para você acessar o nosso blog, é
novotempo.com/na mira da verdade. E mais, você vai ver ali embaixo também que tem um curso bíblico novo que foi preparado com todo carinho para o professor Leandro Quadros, que chama-se O Espiritismo. Se você quer conhecer mais sobre este assunto, são quantas lições, professor? São 9 lições, Tito, em que nós mostramos o que a Bíblia pensa sobre o Espiritismo e onde nós mostramos que muitas ideias de Allan Kardec contradizem a Bíblia, que, portanto, a pessoa que estudar o assunto tem que aceitar um ou outro. As duas coisas são contraditórias e não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Ok, então não perca tempo não. Acesse lá novotempo.com/na mira da verdade, tá bom? Professor Leandro Quadros, nessa mesma linha do Espiritismo, existe uma pergunta aqui. Quem mandou foi o Miqueias, ele é da Igreja da Assembleia de Deus. Eu queria desde já agradecer a audiência dos nossos irmãos da Igreja Assembleia de Deus e das demais denominações que acompanham o programa, presbiterianos, espíritas, da Igreja Católica, da Igreja Quadrangular, da Igreja Batista. Você que nos acompanha aí, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. E ele pergunta o seguinte: Satanás está solto ou ele está aprisionado aqui na Terra, professor? Porque ali no livro de Jó, me parece que Satanás tinha, sim, alguma liberdade a ponto de chegar até o céu e argumentar ali com Cristo sobre a vida de Jó e tudo mais. O que aconteceu aí, professor? Satanás hoje, ele está solto ou ele está aprisionado nesse mundo aqui nosso? Olha, quando nós lemos Apocalipse 20, versos 1 e 2, aqui fala o seguinte: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aqui faz-se menção a um momento em que Satanás ficará preso por 1000 anos. Esta prisão é simbólica. Ele ficará preso por uma cadeia de circunstâncias, porque nesse período chamado milênio, os justos de Deus estarão no céu e os que não aceitaram a Cristo estarão mortos. Então Satanás estará preso porque ele estará sozinho neste mundo com os demônios, não terá ninguém para tentar. Essa prisão definitiva dele acontece depois do milênio, logo após a volta de Cristo. Hoje ele está restrito, sim, ao nosso planeta Terra, só que ele não está assim com as suas ações totalmente restritas, né? Ele tem influência, ele exerce o seu poder maligno para prejudicar a vida, para prejudicar a criação de Deus. Então a prisão dele definitiva realmente ocorrerá no milênio, de acordo com Apocalipse 20, versos 1 e 2. Agora, ele está preso aqui nessa terra em virtude da morte de Jesus na cruz? Ou ele já sempre esteve preso aqui? Depois que ele foi expulso do céu, ele ficou preso aqui nesse mundo? Boa pergunta. Quando ele foi expulso do céu, Tito, ali como diz Apocalipse 12, 7 a 9, ele foi expulso definitivamente, né? Só que é realmente a partir da morte de Cristo na cruz, né, que Satanás, diríamos assim, não teve nem mais acesso a se comunicar com os anjos. Por que nós percebemos isso? Porque, como você bem mencionou, no livro de Jó, nós não sabemos onde foi aquela adoração, se foi na terra ou foi em outro lugar do mundo, do universo, só não foi no paraíso, né? Quando Satanás se dirigiu a Deus, ele ainda tinha algum acesso aos seres celestiais. Mas depois da cruz, você não percebe mais isso. Nós cremos que na cruz o universo obteve todas as evidências de que Satanás realmente é mau e de que Deus realmente é justo. Ok, professor. Olha só a pergunta. Como é que você pode dizer que o dom de línguas é falar em outros idiomas que as pessoas possam entender, se não é isto que diz em 1 Coríntios 14, verso 2? O que diz aí 1 Coríntios 14, verso 2, professor? E aqui, por que você diz aí que o falar em línguas é uma questão de outros idiomas, se esse texto não apresenta isso? Você quer ver uma coisa, querido telespectador? Para nós entendermos o assunto do dom de línguas, nós temos que estudar Atos capítulo 2, Atos capítulo 10, Atos 19 e 1 Coríntios do capítulo 12 ao 14. E nós precisamos ter como base do nosso estudo Atos capítulo 2. Quando você lê Atos capítulo 2, você percebe uma coisa interessante. Quais foram os tipos como que era o dom de línguas
que os apóstolos utilizaram-se em Jerusalém. Só um pouquinho, professor. Mas antes disso, deixa eu contextualizar aqui o nosso telespectador, o que está dizendo aqui, o que ele perguntou, que é 1 Coríntios 14, verso 2. Pode ler. Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. E aí, professor? Então, quando a pessoa está falando em línguas ali, ela está falando a Deus. E ela está falando algo secreto a Deus, é isso? Nós vamos analisar, então, esse texto que você leu, Tito, com Atos 2. Ok. Né? Atos 2, aqui do versículo 5 ao 13, né, fala assim: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar em nossa língua materna? E aí cita aqui nos versos 10 a 11 uma série de nacionalidades, de nações a quem eles estavam falando. Então, o dom de línguas bíblico original são idiomas. Até a palavra língua, traduzida do grego glossa, quer dizer idiomas. Como entendermos então 1 Coríntios 14, 2, que ali diz que quem fala em outra língua não fala aos homens senão a Deus, visto que ninguém o entende? Os estudiosos têm duas explicações para esse versículo. A primeira delas é a seguinte: pois quem fala em outra língua, a palavrinha outra não está no original grego. Não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém entende. No grego não tem esse artigo ó, né? E em espírito fala mistérios. A tradução seria assim: quem fala em outra língua não fala homens, mas fala apenas a Deus, visto que ninguém entende o indivíduo, porque o indivíduo não estaria falando no idioma que fosse entendido, e nesse caso ele estaria sendo entendido apenas por Deus. A outra explicação para esse verso, que é a que eu acho atualmente a mais coerente, é a seguinte: Paulo está lidando em 1 Coríntios 14 com um uso errado do dom de línguas. Tanto que, no capítulo 14, no versículo 19, olha o que ele diz: Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Veja, como que Paulo iria dizer? Como ele iria se contradizer? Como que no verso 2 ele iria apoiar um dom de línguas estático? Sendo que no verso 19 ele diz assim: olha, é melhor falar 5 palavras entendíveis na igreja do que 10.000 palavras em outra língua. Então, a segunda explicação para esse texto, que eu creio ser muito coerente, é de que o seguinte: Paulo aqui está mencionando no verso 2 um falso uso do dom de línguas na igreja de Corinto. E o Dr. Davidson, que é um grande comentarista, ele explica o seguinte: que havia em Corinto um templo, o templo de Afrodite. E quando os sacerdotes consultavam os oráculos desses deuses pagãos, da deusa Afrodite, por exemplo, o que acontecia? Eles manifestavam um dom de línguas estático, que ninguém entendia. Então, de acordo com os estudiosos, esse dom de línguas errado se infiltrou na igreja de Corinto. E o que Paulo está fazendo no capítulo 12 é o quê? Corrigir este dom. E isso fica também evidente no que o próprio Paulo diz no capítulo 12, verso 7. Ele diz assim, ó: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Como que o dom de línguas seria proveitoso se só Deus entendesse? Então, no versículo 2, realmente Paulo estaria condenando um falso dom de línguas e no restante do capítulo corrigindo o falso dom de línguas utilizado na igreja de Corinto. Muito bem, professor. Bom, para não ser diferente, hoje nós também temos pessoas que estão nos visitando aqui, professor. Opa, que maravilha. E a gente precisa mostrar, porque vieram aqui com tanto carinho ver se o programa é ao vivo, estão vendo hoje que o programa é ao vivo mesmo. Hoje nós temos aqui a Cássia, a Carol, a Alda e o Luiz. Eles são de Curitiba,
lá em Curitiba agora está com o canal aberto, o canal 35, e eles vieram aqui nos ver, nos visitar e comprovar que o programa é ao vivo mesmo, não é? É ou não é ao vivo? Ah, então vendo, porque tem gente ainda que duvida, viu? Tem gente que duvida que o programa é ao vivo, né, professor? Pois é, graças a Deus que nós temos tido a visita de telespectadores conosco. Deus abençoe esta querida família que está aqui conosco, é uma alegria tê-los aqui. E se você também quiser assistir a um Na Mira conosco, é só dar uma ligadinha aí, vir aí que vai ser um prazer lhe receber. Muito bem, professor. Agora eu quero oferecer para você o nosso presente. O presente que o programa Na Mira da Verdade oferece aqui todos os dias para você. É a revista Verdades para o Tempo do Fim. É uma revista que também é um curso bíblico, pois ela tem aqui 16 temas e no finalzinho de cada tema tem um questionáriozinho para você responder e ver aquilo que você aprendeu lendo cada tema. É excelente e eu tenho certeza que você vai continuar crescendo no estudo da Bíblia Sagrada e aprendendo mais sobre esse livro que eu costumo dizer que é o nosso Manual de Sobrevivência, tá bom? Para você receber essa revista hoje mesmo, basta mandar um e-mail para a gente. O nosso e-mail é namiradaverdade@novotempo.org.br. Está escrito aí na tela, namiradaverdade@novotempo.org.br. Você coloca ali o seu nome completo, o seu endereço completo, colocando o CEP, a cidade, o estado, para que ela possa chegar aí certinho na sua casa sem pagar nada. Você não paga nada por isso. Então, não perca tempo não. Peça hoje mesmo Verdades para o Tempo do Fim, uma excelente literatura para você aprender mais sobre a Bíblia Sagrada, tá bom? Professor Leandro Quadros, esse questionamento aqui é da Mônica, ela é de Jaboticabal, em São Paulo, e ela diz o seguinte: meus cabelos influenciam na minha vida com Deus? Eu posso ser castigada por cortá-los, por exemplo? Pois essa é a doutrina da minha igreja. E também posso deixar de ser abençoada por cortar os meus cabelos? Professor Leandro Quadros, a palavra de Deus condena o corte de cabelo feminino, professor? Veja bem, essa compreensão de que a mulher não pode cortar o cabelo, ela acontece devido a uma equivocada compreensão de 1 Coríntios capítulo 11. Ali em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo dá algumas orientações às mulheres de Corinto. E entre essas orientações, nós podemos ler aqui no versículo 5, diz assim, ó: toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Então as pessoas alegam com base nesse texto que a mulher não pode cortar o cabelo e que a mulher cristã também, em público, deve usar o véu. Só que nós precisamos interpretar esse texto analisando o contexto histórico no qual ele foi escrito. Nesse mesmo versículo aqui, se você perceber, nesse mesmo capítulo, na verdade, diz aqui no verso 14 assim, ó: ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Ora, se é desonroso para o homem usar cabelo comprido, por que Deus estabeleceu a lei do nazireado, na qual o indivíduo não comia nada, não tomava nada que proviesse do vinho e não cortava o seu cabelo? Por que os patriarcas usaram cabelo comprido? Veja bem, aqui é uma situação cultural diferente. O homem que usava cabelo comprido na cidade de Corinto, ele era visto como um homossexual. E a mulher na cidade de Corinto, que não usava o véu ou que cortava o seu cabelo, ela era vista naquela sociedade como uma prostituta ou uma mulher que não se submetia à autoridade do marido. O que Paulo fez? Para não entrar em choque com aquela cultura, ele deu essas orientações. Porque senão uma mulher, ao chegar-se a uma outra casa para estudar a Bíblia, por exemplo, a outra pessoa poderia pensar: ué, mas quem é essa prostituta aqui para vir me dar estudo bíblico? Se ela corta o cabelo, se ela não usa o véu? Então, na verdade, a Bíblia não é contra você cortar o seu cabelo, você cuidar do seu cabelo. Deus não está preocupado com o tamanho do seu cabelo. Deus está preocupado, sim, com o seu coração.
Tanto que você lê em Provérbios 23, 26, Deus dizendo assim, dá-me, filho meu, dá-me, filho teu, o teu coração. É o que Deus quer. Agora, o tamanho do cabelo, isso não tem importância para Deus. Isso aqui é um fator cultural. Se na nossa cultura, querida Mônica, as mulheres que cortam o cabelo fossem vistas como prostitutas, aí, para não envergonharmos a imagem do Evangelho, aí sim a mulher deveria usar o cabelo comprido. Como esse não é um problema da nossa cultura, não há proibição alguma na Bíblia para você cortar o seu cabelo. Muito bem, professor. Na terça-feira à noite nós dissemos que hoje nós lançaríamos um novo desafio no programa Na Mira da Verdade, né? Nas últimas semanas aí nós estamos desafiando você a responder a pergunta. Nós é que colocamos você na mira. Você que nos segue pelo Twitter tem a chance de fazer a sua resposta através do Twitter. Este é um desafio que nós estamos colocando para a nossa comunidade do Twitter, que hoje já está aí com mais de 12 mil pessoas acompanhando o programa e a gente quer lançar um novo desafio, né, professor? Um novo desafio que vai ter brinde novamente, não é, Tito? Opa, então quem tiver a melhor resposta, na quinta-feira que vem, nós vamos falar o nome aqui da pessoa que fez a melhor resposta sobre a pergunta que nós vamos lançar agora aqui para você, e essa pessoa vai ganhar um presente aqui do programa Na Mira da Verdade. E a pergunta que nós vamos desafiar você, que nós vamos colocar você na mira, é a seguinte: todas as religiões conduzem a Deus? Olha só a pergunta. Toda e qualquer religião conduz a Deus? Se sim, por quê? Se não, por que não? Quem disse que não? Mande a sua resposta. A melhor resposta o professor vai classificar e a semana que vem vai estar na mira, na quinta-feira que vem, tá bom? Então, ó, você que está me vendo aqui no Twitter, você que está acompanhando aí a gente, por favor, responda a sua pergunta e no finalzinho da resposta, você coloca a tag Na Mira da Verdade, que aparece aí no seu vídeo, tá bom? Mande a sua resposta e a melhor resposta vai estar na Mira da Verdade. Professor Leandro Quadros, as perguntas não param de chegar e eu tenho uma perguntinha aqui para você. Deixa eu só abrir aqui, vamos ver se ela vai abrir no lugar. Não abriu. Vamos ver. Olha aqui, a pergunta é a seguinte: os padres conhecem a Bíblia, mas por que eles não a seguem como outras religiões, como os adventistas, por exemplo? Nós sabemos que todo estudioso conhece bem a Bíblia. Agora, o que faz um ser humano que estuda a palavra de Deus? Pode ser um padre, pode ser um pastor, pode ser um irmão da igreja, um estudioso. Por que algumas coisas que estão contidas na Bíblia faz com que as pessoas não sigam? Por que isso, professor? Tem um texto aqui em João 7,17, que é um texto, Tito, que eu gosto muito, que diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Esse texto é uma promessa de que toda pessoa que de coração quiser fazer a vontade de Deus, ela vai conhecer a respeito da verdade. Então o que acontece? Alguns líderes religiosos, por terem sido criados naquela tradição, naquela cultura, muitas vezes não estão dispostos a abandonar suas crenças, porque isso pode lhe trazer perdas materiais, familiares e tudo mais. Mas existem muitos líderes religiosos sinceros, padres, pastores, que quanto mais têm se aprofundado no estudo da Bíblia, mais têm aprendido as verdades de Deus. Por quê? Porque muitos deles se enquadram nessa característica. Eles querem fazer a vontade de Deus. E aí Deus vai revelando progressivamente a verdade a essas pessoas. E nós, aqui no programa Na Mira da Verdade, recebemos muitos e-mails de pastores, teólogos, padres, pessoas sinceríssimas, seminaristas, que têm acompanhado o programa, estudado a Bíblia conosco, permanecido com alguns conceitos, mas mudado outros conceitos. Outros mudam radicalmente seus conceitos. Então, é uma questão particular de cada um. Cada um tem o seu tempo, né? Cada um abre o seu coração ao Espírito Santo da forma como quer, para que o Espírito Santo trabalhe no devido momento, no período certo.
Professor Leandro Quadros, eu tenho apenas 2 minutos e meio, mas tem uma pergunta aqui, daquelas capciosas que eu gosto de bater aqui na mídia, eu tenho que colocar no ar. Então eu vou ser rápido aqui para você responder ainda e dar tempo da gente finalizar o programa. A pergunta é a seguinte, olha, é a 4ª tentativa que eu faço a pergunta, ela diz: por favor, me responda, a Bíblia nos diz que o divórcio só é permitido em caso de adultério, mas em 1 Coríntios 7, 14 e 15, fala em apartar-se do marido descrente. Então, descrença também é motivo para o divórcio? Olha aí, professor. Você quer ver? Eu vou ler aqui para você. Pode ler, Tito. 1 Coríntios 7, 14 e 15 diz o seguinte: pois Deus aceita o homem que não é cristão, por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã, por ela estar unida com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Neste caso, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou você para viverem em paz. Olha aí, professor. Como é que você sai dessa? Nós resolvemos isso com os versos 10 e 11. Realmente, se lermos esses versículos aí isolados, dá a entender que Deus permite o divórcio por qualquer outro motivo que não seja o adultério. Mas os versos 10 e 11 diziam assim, ó: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Veja, realmente o apóstolo Paulo, em certas circunstâncias, ele diz assim: se você está casado com um descrente, ele está infernizando a sua vida e ele não quer ficar casado, deixa a pessoa livre. Só que ao mesmo tempo, a Bíblia não dá permissão à pessoa para um novo casamento. Ok, então essa é a questão. Essa é a questão, tem que ler esse versículo juntamente com os versos 10 e 11. E é só o adultério que libera uma pessoa, então, para de repente, de acordo com a Bíblia, para poder entrar num outro relacionamento? Exato, ou de acordo com Romanos 7, verso 2, quando ocorre a morte do cônjuge. Então, por essas duas coisas, Deus reconhece o rompimento dos laços matrimoniais para que haja um novo casamento. Muito bem, professor. Respondeu a pergunta a tempo. Nós chegamos ao final do nosso programa. Agradecemos você pela sua audiência. Aos nossos amigos internautas, os nossos tuiteiros, não deixem de mandar a sua resposta aí, pois ela pode ser selecionada e é você que está na mira agora, né, professor? É isso mesmo. Aguardamos a resposta de cada um. Tito, Deus abençoe a você. Muito obrigado, querido telespectador e amigo internauta, por sua companhia. E lembre-se, se você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, terá coragem de lhe responder. Ok, mais uma vez, muito obrigado. E você sabe que nesse programa aqui sempre, os seus questionamentos, as suas dúvidas estarão na mira da verdade. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, terça-feira, às 9 da noite. Tchau!